Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembiewski, sou sacerdote da religião de Umbanda e aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos na nossa associação, Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, que é uma federação que congrega casas de culto. E aqui nessa série estamos estudando a Bíblia e a Umbanda. E afinal, qual é o grande motivo que levou, segundo a nossa doutrina, segundo o nosso ponto de vista, depois de tantas gerações, por que levou as pessoas a ocultar a mediunidade? O que levou as pessoas a ocultar a manifestação mediúnica e a manifestação dos espíritos de pessoas que morreram através dos médiuns dentro do contexto bíblico? Por que a mediunidade é tão combatida? Por que o espiritismo é tão combatido? Por que os textos bíblicos são alterados nas traduções para ocultar esse fato que conforme nós mostramos nessa série, através de dados e fatos, está muito presente nos textos bíblicos? Isso eu convido você a descobrir comigo no vídeo a seguir. Vamos lá? A religião cristã sofreu influência de outras culturas, como estudamos nos vídeos anteriores. E os fatos comprovam isso, por exemplo, a Páscoa. Você sabe por que a Páscoa não cai em data fixa? Porque essa é uma cópia de uma festa pagã. Na Idade Média, os antigos povos da Europa festejavam a deusa Ostera, ou Esther. Em inglês, o nome Esther quer dizer Páscoa. E esta deusa é a deusa da primavera. Na sua imagem ela carrega um ovo e tem um coelho pulando nos seus pés. Na mitologia grega, ela é equivalente a Perséfones. E na mitologia romana, a Ceres. Era tradição presentear os amigos com ovos decorados nessa época. A palavra Páscoa significa passagem e era comemorada pelos pagãos na passagem das estações. A data da Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio da primavera para o outono. Dessa forma, a comemoração para os cristãos não é fixa, portanto acontece em data móvel e a cada ano ocorre em uma data diferente, entre 22 de março e 25 de abril. É uma festa que os cristãos copiaram de outra cultura. Se apropriaram da imagem do ovo e do coelho para festejar a Páscoa, que celebra agora ressignificada, celebrando a ressurreição de Jesus. Outra influência, por exemplo, cultural que o cristianismo sofreu, foi a comemoração do Natal. O Natal era uma festa romana que celebrava a chegada do inverno, o solstício de inverno. Eles cultuavam o Deus Sol. Os mesopotâmicos também celebravam nessa data o Zagmuk. A partir do século IV, o cristianismo adotou essa data como sendo Natal. Essa foi uma forma de dar uma nova simbologia a essa festa pagã romana. A escolha foi determinada pelo Papa Júlio. Mais tarde foi declarado feriado nacional pelo imperador Justiniano em 529. Por que eu estou apresentando esses fatos? Para mostrar que em muitas coisas que acreditamos serem de origem bíblica, na verdade, são influências de outras culturas. O sábado, por exemplo, que é o quarto mandamento, foi alterado para o domingo pelo imperador Constantino, que no dia 7 de março do ano de 321, proclamou o domingo como sendo o dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal. O domingo era o dia do Deus Sol, divindade oficial do império, o que explica a designação utilizada pelas línguas germânicas para esse dia, Sunday, o dia do sol. Mas de tudo, somente uma coisa não foi alterada e até hoje é combatida, e eu falei disso praticamente em todos os vídeos dessa série.
de tanta coisa, de tanto sincretismo, de tanta combinação de cultura, de tanta influência de outros povos, de outras crenças. Por que somente a mediunidade é combatida? Por que somente a mediunidade se persiste em manter a mediunidade desde o Antigo Testamento até aqui como uma coisa que seria pecaminosa e proibida? As alterações da Bíblia, as traduções da Bíblia são obras do homem. Foram feitas por decisão, em alguns momentos, dos líderes da época, a fim de organizar a sociedade e também para evitar conflito. Teria sido no Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 553, que a reencarnação teria sido tirada do cristianismo pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora. A doutrina da pré-existência do espírito, ou seja, a existência do espírito antes da concepção do corpo no útero materno, conforme acreditamos na nossa doutrina, para nós, no nosso ponto de vista, está comprovada na Bíblia e está descrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz: antes que eu te tomasse do ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses do ventre da tua madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. É a reencarnação o motivo para tanto interesse em ocultar a mediunidade e a vida após a morte do corpo físico como um fato. A reencarnação, no nosso ponto de vista, aparece nas Escrituras, como por exemplo em Malaquias capítulo 4, versículo 5, que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E em Mateus 4 temos: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 11, versículo 10 a 14, nós temos: porque é esse de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu nenhum maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. É maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João? E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Em Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. Pensemos. Se Elias voltaria para preparar o caminho, e quem veio foi João Batista, não é essa uma prova da reencarnação? Se os espíritos se manifestam, se os espíritos reencarnam, qual é a explicação para os 37 exorcismos do Novo Testamento, os quais são considerados possessões demoníacas? Não seriam as possessões, os possessos médiums e os daimons intermediários não seriam apenas espíritos? Na nossa doutrina compreendemos a negação da mediunidade e a comunicação com os mortos pelo fato de que isso mudaria tudo e mostraria os equívocos ocorridos em milênios de história. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 23 a 26. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali,
enquanto não pagares o último ceitil. Aí eu pergunto, como pode um preso pagar uma conta? Não falava Jesus do resgate e do perdão? O acerto das diferenças ainda nesta vida para que não tenhamos que pagar pelos nossos pecados no reino espiritual? Se Deus é amor, qual é a explicação para uma criança morrer de uma doença grave? Qual é a explicação para uma pessoa morrer de forma violenta num acidente? Em seu livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 2 diz: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Lucas capítulo 21, versículo 18 diz: contudo nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Nós acreditamos que a reencarnação foi retirada e substituída pela palavra ressurreição, pois na época os reis temiam que o povo deixasse de acreditar neles, pois na próxima vida eles poderiam vir como escravos ou como simples homens do povo. Ser espírita é acreditar que a vida continua após a morte física. E se não acreditamos nisso, por que comemoramos com tanta devoção o dia de finados? Qual é a explicação para a missa de sétimo dia? Pensemos, qual a explicação para crianças que já nascem e nos primeiros anos de vida demonstram um conhecimento acima da maioria, como é o caso de Mozart, que aos 5 anos criou seu primeiro concerto de piano, 5 anos de idade. Aos 9 fez sua primeira sinfonia e aos 12 sua primeira ópera italiana. E Pascal, físico, matemático, filósofo e teólogo francês, com apenas 16 anos, escreveu ensaio sobre as crônicas, tratado a respeito de geometria projetiva sintética. Aos 19 anos, em 1642, iniciou o desenvolvimento da primeira calculadora do mundo. Os estudos de Pascal possibilitaram o cálculo da pressão atmosférica e a definição do vácuo. O filósofo cunhou a frase muito importante que faz muito sentido para mim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. E Einstein, o seu legado inclui a explicação do efeito fotoelétrico, a formulação da teoria da relatividade espacial, geral e restrita, além das grandes contribuições para a física e estatística. De onde veio tanto conhecimento? Como pessoas nascem com tanto conhecimento? Se não viveram antes para aprendê-lo, se não viveram antes em outras vidas, se não se dedicaram ao extremo em outras vidas para adquirir o conhecimento. A reencarnação nos permite acumular esse conhecimento. A lei da evolução nos permite aprender eternamente e nos melhorar eternamente. Vivemos, morremos e retornamos ininterruptamente para melhorarmos a nós mesmos e ao mundo em que vivemos. A reencarnação nos permite colher o que plantamos. É a lei de causa e efeito que está na nossa, como nós entendemos, segundo a nossa doutrina, explícita na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 10, que diz: se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Que pela espada seja morto. Não é a lei de causa e efeito? Em Mateus capítulo 7, versículo 2, está explícita a lei de retorno, quando diz: pois como o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz: o que o homem semear, isso também ceifará. Em Obadias capítulo 1, versículo 15, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. É a lei de causa e efeito que está sendo aqui nesta série comprovada com dados e fatos bíblicos, com textos bíblicos. O homem tenta há muito tempo se apossar das coisas divinas. O mês de julho leva esse nome em homenagem a Júlio César. O nome do mês de agosto é uma homenagem a Augusto César. Júlio César foi o primeiro político a se auto-intitular um deus. Ele recebeu o título de Divino Júlio
deificado Júlio, por decreto do Senado romano. Como pessoas assim poderiam admitir que poderiam reencarnar como pessoas comuns na próxima vida? O que apavora as pessoas é que a reencarnação é a continuação da vida após a morte, e isso pode trazer uma consequência extremamente indesejável, pois não basta se batizar e se converter. Teremos que acertar as contas com o nosso destino, consertar nossos erros. Estou falando aqui da nossa doutrina, da nossa crença, que também tem batismo. Teremos que consertar, compensar as nossas faltas. E como se faz isso se não através de muito trabalho e muito esforço? Às vezes, passando por tempos difíceis nos planos inferiores, no mundo espiritual, no intervalo entre uma vida e outra. Como descreve a Bíblia? Se a morte acaba com tudo, como pode a Bíblia falar do Hades, que é a zona inferior do plano espiritual, onde ficam os mortos? Como está escrito, o mar entregou seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. A reencarnação nada mais é do que a manifestação de Deus nos dando uma segunda chance. E qual é a nossa chance? Como podemos mudar a nossa história? De novo, vamos citar a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 12 a 14, que diz: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé poderá salvá-lo? E no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E no versículo 26 afirma que somos espíritos, dizendo, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós somos espíritos que habitam corpo físico. Nós somos espíritos habitando um corpo físico. E essas afirmações não se referem à caridade? Qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Não é a mesma caridade e do mesmo amor ao próximo que os espíritas falam? E aos médiuns? Ser médium é ser santo? Ser médium é ser superior às outras pessoas? Comercializar a mediunidade se aproveitando dos espíritos não é fazer o mesmo que foi feito com a jovem, que era usada para fazer adivinhações e gerar lucro, como citamos em vídeos anteriores? E a mediunidade sem obras, ou ainda pior, a mediunidade com obras más, a serviço de espíritos maus, a serviço de homens maus que escravizam os médiuns e espíritos do seu interesse egoísta. O apóstolo diz, os dons espirituais são para ajudar a igreja a crescer na fé. Procurem ter amor e façam todo o possível para ter os dons do Espírito, especialmente o dom de profetizar. Pois aquele que fala em outra língua fala a Deus, e não para as pessoas, porque ninguém o entende. Ele fala coisas secretas por meio do Espírito. Mas quem profetiza fala para as pessoas. Atenção, o que diz o versículo 3. Mas quem profetiza fala para as pessoas para dar força, coragem e conforto a elas. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, nós temos: e percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam cansados e desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Em Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 10. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos,
ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E aí ele conclui, de graça recebestes, de graças dai. De graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Para finalizar, deixo a palavra do meu santo preferido, meu São João. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 10, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: Temos por pai Abraão, porque vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A reencarnação, a comunicação com os mortos através da mediunidade, o espiritismo, a prática do bem, a lei de retorno, a lei de causa e efeito, a lei de evolução que nos leva a progredir inevitavelmente, o respeito pela cultura e pelas diferenças entre os povos, entre as pessoas. Tudo isso tem que ser considerado. A mudança que ocorreu na sociedade e na cultura ao longo de milênios, à medida que a sociedade evolui e muda, o nosso conceito também tem que mudar. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de servir. Espero sinceramente que esta série ajude a diminuir o preconceito contra as religiões que fazem um bom uso da mediunidade, pois a missão de todo médium é levar amparo e alívio. Espero ter colaborado com aqueles que se interessam em adquirir conhecimento para defender as religiões afro-brasileiras que padecem e são perseguidas pelo preconceito, pela falta de amor ao próximo que foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Salve o povo de santo, salve todos os filhos de Deus, salve a caridade, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus, pois tenho no meu coração alegria muito grande de ter concluído esta série. Me despeço de todos, na paz de Jesus, tudo de bom para todo o povo que veste o branco, para fazer com que o nosso mundo seja um mundo melhor, porque nosso povo, o povo do branco, o povo de santo, leva ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Deixo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi, pomedipi, na inoayete, pomedipi.